não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Boa noite, parabéns pela iniciativa deste curso e pelas aulas sempre ricas e didáticas. Gostaria de fazer uma pergunta mais geral, envolvendo o entendimento que alguns cientistas políticos têm acerca do comunismo como uma religião política, expressão que Voegelin empregou no início dos seus estudos, vindo, porém, a abandoná-la mais tarde, assim como ao que ela significava. Percebo que Oria Roman Patapievich, assim como Vladimir Tismaniano, continuam a empregar essa expressão em seus livros. Não vejo neles citada senão a nova ciência da política, do Voegelin, como demonstra o livro deste último, Comunismo, o Destino de uma Religião Política, que traduzi e saiu pela Vida Editorial, e também o seu mais recente livro, The Devil in History, que estou traduzindo. O senhor poderia explicar novamente, agora para um público mais amplo, que é o dos seus alunos, em que está errada essa concepção e se ela poderia ser tomada ao menos no sentido metafórico? Bom, é evidente que no sentido metafórico, no sentido elástico, o comunismo tem algumas semelhanças com a religião, com as grandes religiões, mas é apenas uma analogia, não é um conceito rigoroso. Tá certo? Uma analogia é uma síntese de semelhanças e diferenças. Então você usa uma analogia quando você quer dar uma ideia geral e vaga de algo do qual você não tem uma ideia precisa. Então a metáfora é perfeitamente legítima quando você está explorando um terreno novo e você ainda não tem os conceitos. Porém, dado uma metáfora, ela tem várias camadas de vários significados possíveis, e é preciso analisar a metáfora, decompor os seus vários significados possíveis e ver aqueles que se conferem com a realidade e aqueles na qual o objeto, na verdade, difere daquilo com o qual ele está sendo comparado. Então, essa, vamos dizer, a crítica que o Voegelin faz aos conceitos não analisados se aplica perfeitamente ao caso da religião política. Então, se você vê o comunismo apenas pela sua semelhança com a religião, você está abolindo as diferenças, tá certo? Então você não está lidando com um conceito rigoroso. Na verdade, o comunismo ele se parece muito mais com as seitas gnósticas e com movimentos messiânicos. Portanto, não faz parte, vamos dizer, de nenhuma das grandes religiões da humanidade, nem budismo, nem islamismo, nem hinduísmo, nem cristianismo. Tá certo? Além disso, o próprio conceito de religião é um problema. Então, por exemplo, em árabe, a palavra com que o Islã se designa a si mesmo é din. E a palavra din vulgarmente se traduz como religião. Mas din quer dizer, na verdade, uma lei constitutiva. Tá certo? Então, no conceito do din, não se distingue a lei religiosa da lei natural, a lei moral da lei natural. Então, é como se fosse, vamos dizer, uma lei universal que está em vigor. Portanto, não está implicando ali um ideal moral, mas uma realidade presente. Quer dizer, a vontade de Allah está onipresente e ela se manifesta por igual, vamos dizer, na natureza e na sociedade humana, e sobretudo na esfera jurídica, onde, por exemplo, as religiões como o budismo e o cristianismo têm, vamos dizer, com a esfera jurídica uma relação muito remota. Você pode dizer que algumas leis nos países ocidentais foram inspiradas na religião, mas não ditadas por ela, né? Então, a distinção entre uma esfera religiosa e uma esfera civil é das mais antigas no Ocidente. A própria formação da Idade Média, com as duas colunas, a Igreja e o Império, né, já mostra que não havia no Ocidente um conceito como o do din, né, que abrangeria tudo isso de uma maneira idêntica. Por exemplo, quando você vê uma discussão num parlamento, num país islâmico, a fonte que eles citam não é uma constituição civil, é o próprio Corão. Tá certo? E no Ocidente você pode, evidentemente, um deputado discutindo uma lei pode citar a Bíblia, mas apenas como inspiração, não
como, vamos dizer, uma fonte do direito. Não é isso? Então, a Bíblia é fonte do direito só no sentido que a civilização em geral é a fonte do direito, mas não é uma fonte oficial, por assim dizer. Então, o próprio conceito de religião, ele tem os seus problemas. Em que medida, por exemplo, você pode aplicar esse conceito igualmente a coisas tão diferentes como o Islã, o cristianismo e o budismo? Nós sabemos que o budismo, na verdade, não existe uma doutrina budista, existe apenas uma técnica espiritual budística, né? Que supostamente, se você a praticar, você vai chegar a uma iluminação e aí você vai ter um conteúdo doutrinal, mas até lá não. Então, são entidades olha, eu comecei estudando, antes mesmo de entrar mais profundamente em filosofia, eu fiquei estudando religião comparada um tempão, e a única conclusão que eu cheguei é que as religiões são incomparáveis. Elas não têm pontos de equivalência, são fenômenos radicalmente heterogêneos. Por exemplo, o cristianismo se apresenta claramente como uma via de salvação. Você pode dizer a mesma coisa do judaísmo? De maneira alguma, o judaísmo é, vamos dizer, o regulamento divino da vida do povo judeu. É certo? Não se está falando em salvação da alma. É isso? E a que povo especificamente se dirige o cristianismo? A todo e qualquer um. Portanto, a mensagem cristã se dirige sobretudo à liberdade do indivíduo. É certo? Não enquanto membro de uma comunidade, mas enquanto membro da espécie humana, simplesmente. Então, quer dizer, como você vai colocar essas coisas no mesmo plano e compará-las? Não tem comparação, você tem que reconhecer a heterogeneidade. Ora, se o próprio conceito de religião é nebuloso e vago, ele tem mais valor metafórico do que outra coisa, quanto mais não o teria uma expressão indireta como religião política. Então, é admissível que os primeiros estudiosos do comunismo, que estavam tateando, usassem metáforas, porque sem a metáfora você não chega lá. Se você estudou o negócio dos 4 discursos, você vai entender que se você não passou pela imaginação poética, você não vai chegar em coisa nenhuma. Tá certo? Então, as metáforas, as figuras de linguagem são as primeiras explorações que você faz sobre um fenômeno que você não domina intelectualmente, que você percebe, sente, mas não domina intelectualmente. Então, quer dizer, as modernas ideologias de massa, elas têm uma linha de continuidade histórica direta com seitas gnósticas e movimentos messiânicos. Você pode reconstituir as influências. No livro do Fire in the Minds of Men, né, do James Billington, você vê claramente isso, como uma coisa foi se transformando na outra. Quer dizer, não é uma semelhança que você vê. Né? Você diz, não, isso é comunismo parece um movimento messiânico. Não é que ele parece, ele sai historicamente de dentro do movimento messiânico, que é uma influência, por assim dizer, material, de autor para autor. O sujeito influenciou outro, que influenciou outro, que influenciou outro, chegou aqui. Então, ali você já está se aproximando de uma visão mais científica e mais rigorosa. Nós sempre temos que estar trabalhando essas coisas, quer dizer, não rejeitar as metáforas, é claro. Não posso dizer que está errado chamar de religião política. Não está errado, mas é um pouco primitivo. Eu acho que hoje nós já temos uma compreensão maior. Quando eu procurei descrever o espírito revolucionário, a mentalidade revolucionária, a ideia era essa, né? Chegar, vamos dizer, a especificar o que é a mentalidade revolucionária para distingui-la de coisas que podem se parecer com ela, como, por exemplo, vamos dizer, a fé religiosa. Aliás, a própria fé. Né? Fé é outro bicho de 7 cabeças, quer dizer, quem sabe o que é fé? Né? Quando as pessoas usam a fé como sinônimo de crença, eu digo, bom, crença é crença numa afirmação. O sujeito diz 2 mais 2 é 4, você acredita ou não? Agora, a fé no sentido cristão não é bem isto. Né? Se você pegar aqueles primeiros seguidores de Cristo, que se beneficiaram de milagres, o cego, o aleijado, a mulher que tinha hemorragia, todos esses, quanto que eles conheciam da doutrina cristã? Quase nada. Não é isso? E, no entanto, eles tinham fé. O que era fé? Era confiança na pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo e na identidade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, você diz que você é o Filho de Deus, eu acredito. Portanto,
É como diz o doente diz para ele, eu não posso me curar, mas você pode. Eu acredito que você pode. Então, a confiança numa pessoa é uma coisa completamente diferente da crença numa doutrina, numa teoria. E, no entanto, a palavra fé é usada normalmente como crença. Até às vezes num sentido diminutivo. Por exemplo, você tem uma fé num candidato, você tem fé no Donald Trump, você tem fé na Hillary Clinton. Mas, quer dizer, você acha que eles não vão te enganar. Mas essa fé é pessoal, né? A fé numa pessoa, mas não é a mesma coisa que a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então é uma pessoa diferente, quer dizer, você confia na identidade divina do nosso Senhor Jesus Cristo porque ele o declarou. Né? E você não tem o mesmo tipo de fé na Hillary Clinton ou no Donald Trump, ou no Bolsonaro, ou no Michel Temer, ou na Dilma, ou no Lula. No Lula quase chegaram até, porque o Lula tinha aquele negócio de fazer imposição de mãos. Quando ele ia para o Nordeste, o pessoal, ô presidente, eu estou aqui com febre, estou com hemorroida, aí faça imposição de mãos para me curar, que nem o Henry Cristo. Então tinha esse tipo de quase fé religiosa no Lula. Mas, vamos dizer, são muitos fenômenos que podem nos aparecer todos juntos. Como diria o Mário Ferreira, a primeira visão que nós temos de alguma coisa é uma síntese confusa. Esta síntese confusa se expressa numa figura de linguagem. Mas a figura confusa, a síntese confusa tem que ser decomposta, analisada, para você chegar no fim a uma síntese clara e distinta. Né? Fernando Peixoto, seria possível, em poucas palavras, conceituar das diferenças do leninismo, trotskismo e stalinismo? Perfeitamente. Então, isto aí acompanha a história das grandes reuniões do movimento comunista, essas famosas internacionais, primeira, segunda, terceira e quarta. Quer dizer, a primeira é a fundação, né, do movimento comunista pelo próprio Karl Marx. Karl Marx chegou lá, passou uma rasteira dos outros concorrentes e virou o chefe do movimento que já existia, na verdade. Na segunda internacional surgem algumas divergências, porque eles já tinham alguma experiência revolucionária, e alguns dos teóricos, alguns dos pensadores do movimento comunista acreditavam que a ideia revolucionária estava ultrapassada, que se podia chegar ao comunismo através de uma sucessão de reformas pacíficas. Da onde vai sair, evidentemente, uma ruptura, porque uma parte aderiu a isto. O teórico principal dessa coisa chamava-se Edward Bernstein. Existe até um livrinho, o livrinho fundamental dele foi publicado em português pela editora Zahar, chama Socialismo Evolucionário, em contraposição ao socialismo revolucionário. Então, o que hoje nós entendemos por leninismo se define praticamente por oposição a esta corrente. Então, o leninismo era o socialismo revolucionário stricto sensu, quer dizer, o partido é a vanguarda do proletariado, que se adianta à ação do próprio proletariado, toma o poder pela violência e, em seguida, constitui o proletariado em nome do qual ele estava agindo. Quer dizer, o proletariado em nome do qual o leninismo fala é um proletariado mais potencial do que outra coisa. Nós sabemos que na Rússia, no tempo da Revolução, você não tinha um proletariado industrial muito desenvolvido. Era um proletariado incipiente. Né? A maior parte da população era camponesa, uma classe que, na versão original do comunismo, era tida como reacionária. Então, a vanguarda toma o poder em nome do proletariado, mas de um proletariado que ainda não existe como, pelo menos não existe como massa organizada, existe potencialmente. Então, esse é o leninismo. O leninismo é assim, é o império do partido. O partido é o grande agente da história. O trotskismo, por sua vez, ele se define bem mais tarde por oposição à teoria do Stalin do socialismo num só país. Stalin viu simplesmente que não dava para expandir a revolução. A ideia inicial, tanto de Marx quanto de Lenin, era trotskista, por assim dizer. Eles acreditavam numa revolução internacional, uma revolução mundial.
Na Guerra de 14, naturalmente, os líderes comunistas esperavam que o proletariado da Inglaterra, da França, da Alemanha se rebelasse contra os seus governantes e, em vez de ir para o campo de batalha, isso derrubasse o governo, fizesse uma revolução que eles achavam que a situação de crise, de guerra, poderia precipitar uma revolução proletária em toda parte, ou seja, os proletariados não iriam se aliar aos burgueses. A teoria leninista era que a guerra estava sendo travada em função de um conflito de interesses imperialistas, quer dizer, vários imperialismos em conflito. E o proletariado não deveria embarcar nisso, falando, não, nós não vamos morrer para enriquecer os burgueses, então nós vamos, em vez de ir lá o francês e combater o alemão combater o francês, cada um derruba o seu próprio governo. Isso não aconteceu. Ao contrário, foi um negócio escandaloso, porque o entusiasmo patriótico que tomou conta do proletariado nas várias nações europeias foi um negócio acachapante. E os comunistas caíram do cavalo e o Stalin, que era o mais esperto de todos, falou, não vai dar para fazer a Revolução Internacional. Nós podemos continuar fazendo a subversão internacional, mas não podemos contar com a Revolução, nem na Alemanha, nem na Inglaterra, nem muito menos nos Estados Unidos. Então nós temos que consolidar aqui o poder soviético no nosso território. E o Trotsky não concordou, o Trotsky tinha ambições muito maiores, ele viu que dentro desse sistema socialista no seu país ele seria, no máximo, ministro de alguma coisa, e ele queria ser o grande líder revolucionário mundial. Então, ele cria ali a Quarta Internacional. A Quarta Internacional é trotskista. Então, as diferenças são essas. Uma coisa se define, essas coisas umas se definem pelas outras. Quer dizer, não são teorias independentes. A maior parte delas são teorias reativas, não criativas. Criativo foi Karl Marx, ele criou tudo isso. O leninismo já é uma resposta a uma situação local determinada, a situação de um proletariado incipiente. Se você quer fazer uma revolução proletária num país sem proletariado, você vai ter que partir para o leninismo. Então, o leninismo é uma pequena elite armada, violenta, muito agressiva e ambiciosa, que toma o poder por um golpe militar, no fim das contas, né? E depois convoca o proletariado para apoiá-lo retroativamente. O stalinismo também surge em função, vamos dizer, do fracasso da Revolução Europeia, da Revolução Mundial. E o trotskismo surge em resposta à ditadura stalinista. Não é isso? Você vê que muitas das críticas que os trotskistas fazem ao regime stalinista são idênticas ao que o pessoal da direita fazia na Europa toda, nos Estados Unidos. Mas ele fazia essas críticas não em nome de uma ideia de democracia ou de paz, etc., etc., mas em nome da frustração do revolucionário que esperava a Revolução Mundial e teve que se contentar com o socialismo num só país. Então, a Quarta Internacional sempre foi uma coisa absolutamente irrelevante durante muito tempo. O Stalin foi assassinado, ele tinha pouquíssimos seguidores. Os dias finais do Stalin, dos Trotsky, são uma das coisas mais melancólicas que você pode imaginar, porque o homem era perseguido, escorraçado, expulso de tudo quanto é lugar. No fim, conseguiu um lugarzinho no México e nem ali teve sossego. O Stalin o perseguiu até matá-lo. Mas nos últimos anos, sobretudo com a queda da União Soviética, o trotskismo volta a ter um certo atrativo. Então, muita gente que Trotsky se levantou do túmulo, porque a ideia de revolução mundial voltou a ter um atrativo, sobretudo com esses fatores, com esses novos meios de comunicação que você tem, a começar pela internet. Então, hoje você pode acontecer de você desencadear, por exemplo, movimentos de protesto em escala mundial em 24 horas. Isso vive acontecendo. Né? Então houve uma série de modificações na estrutura do próprio Partido Soviético, que abandonou a estrutura hierárquica leninista e adotou um tipo de organização mais flexível, onde se abdica da unidade doutrinária, tá certo? E se aceita em qualquer corrente de ideias, desde que ela se encaixe na estratégia. Ou seja, a unidade do movimento cessa de ser uma unidade doutrinária e passa a ser uma unidade estratégica. Na verdade, sempre foi. Tá certo? Stalin sempre soube
usar, vamos dizer, todas as correntes políticas que podiam se encaixar na sua estratégia. A própria teoria do companheiro de viagem, esse companheiro de viagem é alguém que não compartilha necessariamente da ideologia marxista, mas que está colaborando de algum modo. E ninguém soube manipular melhor os companheiros de viagem no mundo todo do que o próprio Stalin. Então, vamos dizer, essas diferenças elas são reativas e são relativas. Né? Não sei se ficou clara essa resposta. E aí pessoal, tranquilo? Então, se inscrevam no canal, comentem, curtam, compartilhem. Isso ajuda bastante nosso canal. Quem quiser ajudar a gente de outra forma, os links estão aí na descrição do vídeo. Temos Apoie-se, tem o apoio coletivo e também quem quiser ser membro ou participar da nossa vaquinha. Sigam nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. Então é isso aí, sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu pessoal, fique com Deus. Se inscreva e compartilhe o canal. Obrigado. Olavo tinha e sempre continuará tendo razão. Apoiem o canal e ajude a gente a continuar aqui no YouTube e nas outras plataformas. Obrigado. Fique com Deus. Oh, that